Olá! Vamos tratar na aula de hoje sobre os princípios constitucionais da Seguridade Social. Um tema bastante explorado pelo CESP, que vai estar elencado lá expressamente no artigo 194, parágrafo único da Constituição. No artigo 194, parágrafo único, fala que a Seguridade Social será organizada com base nos seguintes objetivos. Então, do seu lado aí, a Constituição já está aberta, você vai colocar objetivos igual a princípios, princípios constitucionais. E o que significa um princípio constitucional? Princípio constitucional é o quê? É a regra mestra, né, determinada, trazida pela Constituição, para que aquela matéria seja alicerçada. Há muito tempo, eu tive o prazer de ler um livro sobre direito e o autor comparava os princípios constitucionais e as regras constitucionais a uma ponte, né? A Constituição a uma ponte e aquelas vigas que sustentam a ponte seriam os princípios. As muretas em volta da ponte seriam as regras. E segundo esse autor, aquelas vigas, se elas fossem quebradas, se elas não fossem obedecidas como os princípios, a ponte caía. Então, a estrutura da ponte estava onde? Estava nas suas vigas mestras. A mesma coisa os princípios. Os princípios são as vigas mestras. Então, se eu ofendo um princípio constitucional, eu desmorono o ordenamento, né? Olha, então vamos lá. A Seguridade Social será organizada com base nos seguintes princípios. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade, ser universal, universalidade da cobertura e do atendimento. Então, a ideia é que a Seguridade Social possa cobrir todos os infortúnios sociais e atender a todos. Olhando o princípio pela ótica objetiva, cobrir o quê? Universalidade da cobertura. Cobrir todos os infortúnios sociais. Universalidade do atendimento. Então, cobrir, atender a todos. E aí nós colocamos, visa cobrir todas as espécies de infortúnios sociais que possam ocorrer. E atender a todos os residentes no Brasil em termos de benefícios e serviços da Seguridade Social. Então, olha só. Universalidade da cobertura. Universalidade do atendimento. Esse é o objetivo que deve ser atingido pela Seguridade Social. Esse é o princípio, um dos princípios, que deve a Seguridade Social atender, que deve percorrer, que deve objetivar. O outro princípio da Seguridade Social é um princípio que nós temos, né, que bater palma para o Constituinte de 88, porque olha o que ele traz. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Olha, uniformidade e equivalência. Quando você estudou na aula anterior sobre a evolução da Seguridade Social, você viu que antes da Constituição de 88, se tinha uma previdência, sistema de previdência rural e urbano. Inclusive, você viu a chamada aposentadoria por velhice aos 65 anos, quando a pessoa conseguia um benefício no valor de 50% do salário mínimo vigente do país.
O tratamento em comparação urbano e rural, era diferenciado. Veio a Constituição de 88 e trouxe uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Ou seja, deu um salto, né? Deu um ganho aí no tratamento da população rural. Nós colocamos, as populações urbana e rural devam possuir os mesmos direitos a título de seguridade social. Os segurados e dependentes urbanos e rurais devem ter o mesmo tratamento, um tratamento uniforme e equivalente. Só que em relação a esse princípio, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente pela CESP. Por quê? Vocês, mais adiante, vão verificar que a própria Constituição determinou que a aposentadoria por idade concedida ao trabalhador rural, aquele que vai exercer a atividade em regime especial, regime de economia familiar, ele terá uma diminuição na sua idade, para se aposentar. Enquanto o trabalhador urbano se aposenta por idade aos 65 anos, homem, e aos 60 anos, mulher, o trabalhador rural, ele poderá se aposentar com uma redução de 5 anos na idade. 60 anos homem, 55 anos mulher. Quando a gente vê essa diferença, e o CESP sabe que aí você vai fazer a conexão, ele te pergunta, ora, o fato do trabalhador rural se aposentar mais cedo, né, com a idade exigida menor a ser cumprida, isso vai ofender o princípio da uniformidade e equivalência, né, dos benefícios em relação às populações urbana e rural? Não. Pelo contrário, essa condição, essa determinação que a própria Constituição fez no artigo 201, parágrafo 2º, ela enfatiza, ela reforça o princípio da uniformidade e equivalência. Por quê? Porque nós temos que lembrar que uniformidade e equivalência nos lembram o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. E lá no parágrafo 5º, quando você aprende como princípio fundamental, o princípio da igualdade, aprendeu o quê? Vamos tratar os iguais, vamos tratar igualmente as pessoas que se encontram em situação igual, situação semelhante. Vamos tratar desigualmente os desiguais. Então, na verdade, volto a dizer, o fato do trabalhador rural se aposentar com uma idade mínima menor do que a do trabalhador urbano não ofende o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbana e rural. E é esse princípio, né, que vai estar lá na Previdência Social, permitindo que o regime geral de Previdência Social trate empregado rural ou urbano, trabalhador avulso, rural ou urbano. Então, vai haver o quê? Um único regime de previdência, amparando a população rural e a população urbana. Certo? Então, na verdade, isso foi um ganho muito grande trazido pela Constituição de 88. Vamos agora a um outro princípio, o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Gente, princípio da seletividade. O que é ser seletivo, ou se utilizar, né, do conceito seletividade?
Ora, vocês veem na cidade de vocês, ou mesmo reportagens, né, que nós temos, em muitos municípios, a coleta de lixo seletiva. Por quê? Vão separar o lixo que pode ser reaproveitado. Vamos selecionar essa parte. Sim. Então, ali eu estou aplicando o princípio da seletividade. Eu estou sendo seletivo. Eu estou separando e priorizando, pegando o que é importante. Quando você resolve, né? Eu vou, a partir de hoje, eu vou tentar, é final de ano, vou pedir o Papai Noel, né? Um namorado ou uma namorada. Você vai idealizar o seu pedido de acordo com os seus valores. Então, você quer uma pessoa de boa índole, você quer uma pessoa que tem emprego, você quer uma pessoa carinhosa, etc. Então, aí surge Papai Noel, traz para você vários candidatos, né? E dentre aqueles, dentro das possibilidades que você tem, você vai selecionar um ou uma. E aí, você vai utilizar o quê? Os seus critérios, né, de escolha, segundo os seus valores. Aqui, no princípio da seletividade, esse princípio é voltado muito para o legislador. Por quê? Ora, a Seguridade Social será organizada com base no objetivo da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços. A Seguridade Social, diante do objetivo de atender a todos, de cobrir todos, de buscar cobrir todos os infortúnios sociais, o que deve acontecer? Ela, muitas vezes, para tentar atingir esse princípio, ela esbarra em outros, como, por exemplo, no problema orçamentário. Será que a Seguridade Social hoje teria condições de atender todos, cobrir todos os infortúnios sociais? E aí entra o princípio da seletividade. O legislador, diante, né, dessa barreira, desse obstáculo às vezes criado, ele tem o quê? Ele tem que aplicar a seletividade, ele tem que selecionar quais são os princípios e serviços que vão ser cobertos pela Seguridade Social. Enquanto ela não consegue atingir a todos e cobrir todos os infortúnios sociais, cabe ao legislador o quê? Estudar as carências, olha aqui que eu coloquei, estudar as carências sociais, priorizando-as em relação às demais, viabilizando a promoção da seguridade factível, aquela que eu posso prestar. Então, cobrem-se as necessidades mais essenciais e, para o futuro, ficam as demais. Então, o princípio da seletividade visa que o legislador escolha, né, em termos de benefício e serviço, o que é mais urgente, as carências sociais mais necessárias à população. Tem autor, né, muito bem renomado, que a própria CESP gosta, fala que o princípio da seletividade funciona como um contrapeso ao princípio da universalidade. Porque enquanto eu não tenho aquele objetivo máximo atingido, que é o da universalidade da cobertura e do atendimento, eu, como legislador, vou ter que balizar o que deve e o que não deve ser feito. Eu vou escolher e atender às carências sociais mais urgentes e ficando para depois
a plena satisfação aí do sistema de seguridade social. E distributividade? Princípio da distributividade. Olha, vamos distribuir os benefícios não de acordo com o que cada um contribuiu. Vamos distribuir aos que mais necessitam. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês, tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique LAC.